O Salmo 91 começa com uma condição maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Repara que não diz visitar, não diz passar por ali de vez em quando, diz habitar. Habitar significa fazer morada, permanecer, viver constantemente nesse lugar de intimidade com Deus. Quando decides começar cada manhã buscando a presença do Senhor, quando fazes da oração o teu primeiro pensamento e não uma tarefa de última hora, estás habitando nesse esconderijo sagrado. E a promessa é que ali, nesse lugar secreto com Deus, tu descansarás. Não importa quantas tempestades rugem lá fora, não importa quantos perigos espreitam dentro do abrigo do Altíssimo, há descanso verdadeiro. Muitos de nós vivemos ansiosos porque tentamos nos proteger com as nossas próprias forças, mas o Senhor nos convida a descansar na sua proteção. Hoje, ao começares este dia, 2 de fevereiro, podes declarar com confiança: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo continua prometendo que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro representa as armadilhas escondidas, aqueles perigos que não vemos vir, as ciladas preparadas pelo inimigo das nossas almas. Quantas vezes o diabo tenta nos apanhar desprevenidos com tentações sutis, com situações que parecem inofensivas, mas que escondem destruição. Mas quando estás debaixo da proteção de Deus, Ele te mostra os laços antes que caias neles. Ele te desvia dos caminhos perigosos. Ele frustra os planos do maligno contra a tua vida. A peste perniciosa fala de doenças, de enfermidades que destroem, de males que atacam o corpo e a alma. Nestes tempos onde tantas enfermidades ameaçam a humanidade, que conforto saber que o nosso Deus é também o nosso médico, o nosso curador, aquele que tem poder sobre toda doença. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Que imagem linda de cuidado paternal, como uma ave que protege os seus filhotes debaixo das asas. A fidelidade de Deus será o teu escudo e broquel. Não precisas de armadura humana quando tens a fidelidade do próprio Deus te protegendo. Escudo e broquel são duas formas de proteção militar, uma maior e outra menor, cobrindo completamente o guerreiro. Assim é a proteção de Deus sobre ti, completa, total, sem brechas. O Salmo promete que não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Isto significa proteção 24 horas, proteção constante, proteção em todo tempo e circunstância. Não importa quando o ataque venha, se de noite quando estás vulnerável ou de dia quando estás ativo, a cobertura de Deus está sempre sobre ti. Milhares podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu estarás protegido porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Hoje, ao começares este dia, 2 de fevereiro, podes andar confiante sabendo que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar. E sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus Altíssimo, Senhor de todo poder e glória,
nós vimos diante da Tua presença nesta manhã do dia 2 de fevereiro com corações gratos e reverentes. Reconhecemos que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos plenamente. Senhor, declaramos sobre cada pessoa que está orando, agora que ela habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente descansará. Que neste dia, desde o primeiro momento, cada um de nós experimente o que significa estar completamente seguro nos Teus braços eternos. Pai, cobre-nos com as Tuas penas, esconde-nos debaixo das Tuas asas poderosas. Que a Tua fidelidade seja o nosso escudo e broquel, protegendo-nos de todo mal visível e invisível. Senhor, livra-nos do laço do passarinheiro, daquelas armadilhas escondidas que o inimigo prepara no nosso caminho. Abre os nossos olhos espirituais para vermos os perigos antes de cairmos neles. Dá-nos discernimento para reconhecermos as ciladas, sabedoria para evitarmos os caminhos perigosos, prudência para tomarmos decisões que nos mantenham dentro da Tua vontade perfeita. Pai, liberta-nos da peste perniciosa, de toda enfermidade que tenta atacar o nosso corpo neste dia. Declaramos cura sobre cada pessoa doente, alívio sobre cada um que sente dor, restauração sobre cada corpo debilitado. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara, e cremos que o Teu poder curador está operando agora mesmo sobre cada vida. Toca com a Tua mão de misericórdia aqueles que enfrentam doenças graves, que receberam diagnósticos difíceis, que estão em tratamentos dolorosos, que sintam a Tua presença consoladora em cada momento, que experimentem milagres que só Tu podes realizar. Pai, protege-nos também das enfermidades emocionais e mentais que tanto afligem a humanidade nestes dias. Cura a ansiedade que rouba a nossa paz, a depressão que escurece os nossos dias, o medo que paralisa os nossos passos. Enche as nossas mentes com pensamentos saudáveis, com esperança verdadeira, com fé inabalável. Que não temamos o terror da noite, aqueles medos que nos assaltam na escuridão, aquelas preocupações que nos roubam o sono. Senhor, declara paz sobre cada lar, sobre cada quarto, sobre cada cama onde os Teus filhos descansam. Que o sono seja reparador, que os sonhos sejam agradáveis, que a noite seja tempo de verdadeiro descanso e não de tormento. Afasta de nós os pesadelos, as insônias, as angústias noturnas, que possamos deitar em paz e dormir tranquilos, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguros. Pai, protege-nos também da seta que voa de dia, daqueles ataques repentinos que vêm quando menos esperamos. Livra-nos de acidentes, de violência, de todo perigo que possa nos ameaçar durante as nossas atividades diárias. Vai à nossa frente, preparando o nosso caminho, removendo obstáculos, fechando portas que não devemos atravessar, abrindo as que conduzem à Tua vontade. Senhor, guarda os nossos passos para que não tropecem. Sustenta-nos com a Tua destra poderosa. Envia os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que eles acampem ao nosso redor, formando uma barreira de proteção que nenhuma força maligna possa atravessar. Pai amado, cobre com o Teu sangue precioso cada pessoa que está orando, cada família representada aqui, cada lar que clama pela Tua proteção. Que o sangue de Jesus seja um selo de proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre tudo o que nos pertence. Declara anjos ao redor das nossas residências, guardando cada porta, cada janela, cada entrada. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum malfeitor tenha sucesso, que nenhuma invasão aconteça. Senhor, protege os nossos bens materiais, aquilo que Tu nos confiaste para administrarmos. Guarda os nossos veículos de acidentes e roubos, as nossas casas de incêndios e desastres, os nossos pertences de perdas e danos. Mas acima de tudo, Pai,
Protege aquilo que é mais precioso, as nossas vidas e as vidas daqueles que amamos. Estende a tua cobertura sobre cada membro da nossa família, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos irmãos. Que cada um deles experimente a tua proteção poderosa onde quer que estejam. Senhor, de modo especial cobrimos as nossas crianças com a tua proteção. Guarda-as no caminho para a escola, protege-as durante as aulas, traz-as de volta em segurança para casa, livra-as de bullying, de abusos, de qualquer tipo de violência física ou emocional. Cerca-as com anjos, coloca pessoas de bem ao redor delas, afasta qualquer um que queira lhes fazer mal. Pai, protege também os nossos jovens das tentações deste mundo, das drogas que destroem, do álcool que escraviza, das más companhias que desviam do teu caminho. Dá-lhes sabedoria para fazerem escolhas certas, coragem para dizerem não ao pecado, força para resistirem às pressões dos colegas, que encontrem a sua identidade em ti e não nas opiniões do mundo. Senhor, cobre os nossos adolescentes que estão numa fase tão vulnerável da vida, enfrentando tantas mudanças, tantas dúvidas, tantas pressões. Sê o seu refúgio seguro, o seu conselheiro fiel, o seu amigo que nunca falha. Pai, protege os nossos cônjuges nos seus locais de trabalho, nas suas viagens, em todos os seus compromissos. Guarda-os de acidentes de trânsito, livra-os de assaltos e violência, preserva-os de doenças ocupacionais. Que voltem para casa sãos e salvos ao final de cada dia. Senhor, fortalece os nossos casamentos, protege-os de toda a investida do inimigo que quer destruir as famílias. Livra os nossos lares de adultério, de traição, de divisão. Que o amor seja renovado a cada dia, que o respeito mútuo seja preservado, que a comunicação seja saudável e verdadeira. Pai, cobre também os nossos pais idosos com a tua proteção especial. Guarda a sua saúde, sustenta-os na sua fragilidade, consola-os nas suas limitações. Dá-nos sabedoria e paciência para cuidarmos bem deles, honrando-os como tu nos ordenas. Que eles sintam-se amados, valorizados, respeitados. Senhor, protege as suas mentes da confusão, os seus corpos das quedas e acidentes, os seus corações do desânimo e da solidão. Senhor, estende a tua proteção sobre as nossas finanças neste dia 2 de fevereiro. Guarda-nos de gastos desnecessários, de decisões financeiras imprudentes, de fraudes e golpes. Dá-nos sabedoria para administrarmos bem aquilo que tu nos confias, disciplina para vivermos dentro das nossas possibilidades, generosidade para compartilharmos com os necessitados. Pai, protege as nossas fontes de renda, os nossos empregos, os nossos negócios. Frustra os planos daqueles que querem nos prejudicar financeiramente. Fecha as portas para perdas injustas, abre caminhos para a provisão abundante. Que este seja um dia de bênçãos financeiras, de oportunidades favoráveis, de portas abertas para a prosperidade que vem de ti. Senhor, protege também a nossa saúde mental e emocional neste dia. Livra-nos de pensamentos negativos, de memórias dolorosas que tentam nos paralisar, de traumas do passado que ainda nos afetam. Cura as feridas emocionais profundas, restaura a nossa autoestima, renova a nossa esperança. Pai, protege-nos de relacionamentos tóxicos, de pessoas manipuladoras, de amizades que nos fazem mal. Dá-nos discernimento para reconhecermos quem verdadeiramente nos ama e quem apenas usa de nós. Livra-nos de vínculos emocionais doentios, de dependências afetivas, de codependências destrutivas. Ensina-nos a estabelecer limites saudáveis, a dizer não quando necessário, a nos afastarmos do que nos prejudica. Senhor, protege as nossas decisões neste dia. Que não tomemos nenhuma decisão importante sem antes consultarmos a Ti. Guia-nos pelo Teu Espírito Santo em cada escolha, por menor que pareça.
Livra-nos de decisões precipitadas, de impulsos que podem trazer arrependimento, de caminhos que parecem certos, mas que levam à destruição. Pai, protege as nossas palavras hoje. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que possa ferir, destruir ou amaldiçoar. Coloca um guarda sobre os nossos lábios, um sentinela à porta da nossa boca. Que falemos apenas o que edifica, o que traz vida, o que abençoa. Senhor, protege os nossos ouvidos daquilo que não devemos escutar. Livra-nos de fofocas, de calúnias, de palavras negativas que tentam contaminar o nosso coração. Que sejamos surdos para as vozes do desânimo, para os sussurros do medo, para as mentiras do inimigo. Abre os nossos ouvidos apenas para a tua voz, para a tua palavra, para aquilo que vem de ti. Pai, protege os nossos olhos daquilo que não devemos ver. Livra-nos de conteúdos impuros, de imagens que corrompem, de tudo aquilo que contamina a nossa mente e o nosso coração. Que os nossos olhos estejam fixos em Ti, contemplando a Tua glória, buscando a Tua face, vendo o mundo através da perspectiva do Teu reino. Senhor, protege o nosso coração acima de tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda-o de amargura, de ressentimento, de mágoa, de ódio. Enche-o com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua alegria. Que seja um coração puro, sincero, íntegro diante de Ti. Pai amado, protege a nossa fé neste dia. Livra-nos de dúvidas que tentam nos abalar, de questionamentos que minam a nossa confiança em Ti, de circunstâncias que desafiam as nossas convicções. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa crença, renova a nossa certeza de que Tu és fiel e que as Tuas promessas são verdadeiras. Que nenhuma tempestade consiga arrancar de nós a confiança no Teu amor e no Teu cuidado. Senhor, protege a nossa esperança. Que não desanimemos diante das dificuldades, que não percamos a expectativa de dias melhores, que não deixemos morrer os sonhos que Tu colocaste no nosso coração. Renova a nossa esperança a cada manhã. Lembra-nos de que a Tua misericórdia se renova a cada dia. Assegura-nos de que o melhor ainda está por vir. Pai, protege o nosso testemunho cristão neste dia. Que as nossas ações reflitam a nossa fé, que o nosso comportamento honre o Teu nome, que a nossa conduta seja irrepreensível diante de todos. Livra-nos de cairmos em tentação, de comprometermos os nossos valores, de negarmos a Ti através das nossas escolhas. Senhor, protege o nosso tempo neste dia, que não o desperdicemos com coisas vãs, com atividades que não têm valor eterno, com distrações que nos afastam do que realmente importa. Ensina-nos a redimir o tempo, a aproveitarmos cada momento para a Tua glória. Dá-nos sabedoria para estabelecermos prioridades corretas, para dizermos sim ao que é importante e não ao que é urgente, mas não essencial. Pai, protege a nossa produtividade hoje. Afasta de nós a preguiça, a procrastinação, a falta de motivação. Enche-nos com energia renovada, com entusiasmo para cumprirmos as nossas responsabilidades, com diligência para fazermos tudo com excelência. Que sejamos trabalhadores fiéis, servos dedicados, pessoas comprometidas com a qualidade em tudo o que fazemos. Senhor, protege os nossos relacionamentos neste dia. Guarda-nos de conflitos desnecessários, de mal-entendidos, de palavras ásperas trocadas no calor do momento. Dá-nos paciência com as pessoas difíceis, amor pelos que nos irritam, graça para perdoarmos os que nos ofendem. Que sejamos instrumentos de paz, de reconciliação, de amor. Pai, protege especialmente aqueles que estão em profissões de risco neste dia. Cobre os policiais que saem para as ruas, enfrentando o perigo para manter a nossa segurança. Protege os bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outras vidas. Guarda os profissionais de saúde que lidam com doenças e enfermidades.
Cerca os motoristas de transporte público que levam milhares de pessoas todos os dias. Livra-os de acidentes, de violência, de qualquer mal. Senhor, protege aqueles que trabalham em alturas, em construções, em locais perigosos. Guarda cada passo, sustenta cada movimento. Livra-os de quedas e acidentes. Que voltem para suas famílias sãos e salvos. Pai, protege os missionários que estão em campos difíceis, em lugares hostis ao Evangelho, em regiões perigosas do mundo. Cerca-os com anjos, esconde-os das ameaças, fortalece-os na sua missão. Que não desanimem diante das dificuldades, que não recuem diante das perseguições, que permaneçam fiéis até o fim. Senhor, protege os nossos pastores e líderes espirituais. Guarda-os das ciladas do inimigo, das tentações que são específicas para aqueles em posições de liderança, dos ataques contra as suas famílias. Fortalece-os na fé, renova-os no chamado, unge-os com poder do alto para pregarem a tua palavra com autoridade. Livra-os do desânimo, do cansaço ministerial, da frustração com as ovelhas. Pai, protege as nossas igrejas de divisões, de heresias, de falsos ensinamentos. Guarda a sã doutrina, preserva a verdade do Evangelho, mantém a unidade do corpo de Cristo. Que sejamos uma igreja forte, vibrante, comprometida com a tua palavra e com a tua missão. Senhor, protege os nossos governantes e autoridades. Dá-lhes sabedoria para tomarem decisões que beneficiem o povo, integridade para resistirem à corrupção, coragem para defenderem a justiça. Livra o nosso país de crises políticas, de instabilidade econômica, de violência social. Pai, protege as nossas escolas e universidades. Guarda os nossos estudantes de influências negativas, de ideologias destrutivas, de ensinamentos que contradizem a tua palavra. Levanta professores cristãos que sejam sal e luz nesses ambientes, que influenciem positivamente as mentes jovens, que plantem sementes do Evangelho. Senhor, protege a nossa nação de pragas, de desastres naturais, de catástrofes. Afasta furacões, terremotos, enchentes, secas extremas. Tem misericórdia da nossa terra, abençoa as nossas colheitas, prospera o nosso país. Que haja paz nas nossas ruas, segurança nas nossas cidades, harmonia entre os nossos povos. Pai, protege especialmente os mais vulneráveis neste dia. As crianças abandonadas, os idosos solitários, os doentes sem tratamento, os pobres sem recursos. Levanta pessoas de bem para ajudá-los, abre portas de provisão, envia soluções para as suas necessidades. Que ninguém termine este dia sem sentir que tu te importas com a sua situação. Senhor, protege aqueles que estão em hospitais neste momento. Toca-os com o teu poder curador, alivia as suas dores, acelera a sua recuperação. Conforta as famílias que vigiam ao lado dos leitos, sustenta aqueles que recebem notícias difíceis, fortalece os que enfrentam cirurgias e tratamentos. Que sintam a tua presença real em cada quarto de hospital. Pai, protege aqueles que estão em prisões. Muitos ali estão arrependidos dos seus erros, buscando uma nova oportunidade. Transforma os seus corações, renova as suas mentes, dá-lhes esperança de recomeço. Livra-os da violência dentro do sistema prisional, guarda-os de injustiças, prepara-os para uma reintegração bem-sucedida na sociedade. Senhor, protege aqueles que estão em situação de rua, provê abrigo para os que não têm onde dormir, alimento para os que passam fome, roupa para os que sentem frio. Levanta pessoas compassivas para estenderem a mão, abre portas de oportunidades de trabalho, restaura a dignidade dos que se sentem esquecidos. Pai amado, protege aqueles que sofrem com vícios e dependências. Liberta os que estão presos ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a qualquer tipo de escravidão.
Quebra as correntes que os prendem, cura as raízes emocionais que alimentam esses vícios, restaura completamente as suas vidas. Dá-lhes força para buscarem ajuda, coragem para admitirem que precisam de tratamento, perseverança para não desistirem no meio do processo. Senhor, protege aqueles que lutam contra pensamentos suicidas. Afasta de suas mentes qualquer ideia de tirar a própria vida. Mostra-lhes que a vida tem valor, que há esperança, que dias melhores virão. Envia pessoas certas no momento certo para falarem palavras de vida, para estenderem a mão de ajuda, para serem instrumentos da tua graça salvadora. Pai, protege os casamentos que estão à beira do divórcio. Restaura o amor que esfriou, cura as feridas que se acumularam, renova o compromisso que foi assumido diante de ti. Livra esses casais do orgulho que impede o perdão, da amargura que alimenta a separação, do egoísmo que destrói a união. Senhor, protege aqueles que estão desempregados neste dia. Abre portas de oportunidades, conecta-os com as pessoas certas, guia-os para as vagas adequadas aos seus talentos. Sustenta-os financeiramente enquanto buscam recolocação, guarda-os do desespero, mantém viva a sua esperança, que em breve possam testemunhar da tua fidelidade ao proverem novamente o sustento das suas famílias. Pai, protege aqueles que estão enfrentando processos judiciais. Levanta advogados competentes e honestos para defendê-los, juízes justos para julgarem as suas causas, testemunhas verdadeiras para falarem a favor deles. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que direitos sejam respeitados. Livra-os de condenações injustas, de penalidades excessivas, de prejuízos indevidos. Senhor, protege aqueles que estão viajando neste dia. Guarda-os nas estradas, nos aeroportos, nas estações. Livra-os de acidentes, de atrasos problemáticos, de contratempos que possam prejudicá-los, que cheguem aos seus destinos em segurança e retornem bem para as suas casas. Pai amado, protege cada pessoa que está orando agora de todo o mal que possa tentar alcançá-la neste dia 2 de fevereiro. Declara sobre cada vida a promessa do Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que este seja um dia marcado pela tua proteção visível, por livramentos que só podem vir de ti, por testemunhos da tua fidelidade. Senhor, que ao final deste dia possamos voltar para as nossas casas e dizer com gratidão: o Senhor foi o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confiei, e Ele me guardou em todos os meus caminhos. Que a nossa fé seja fortalecida através das experiências de proteção que viveremos hoje. Que o nosso testemunho inspire outros a confiarem em Ti. Que a Tua glória seja revelada através das nossas vidas, preservadas pelo Teu poder. Cobre-nos agora, Senhor, de forma completa e total, que saiamos deste momento de oração revestidos da Tua armadura espiritual, protegidos pelo Teu escudo de fé, guardados pela Tua mão poderosa. Que nada nem ninguém possa nos tocar sem a Tua permissão, e que tudo coopere para o nosso bem, porque Te amamos e somos chamados segundo o Teu propósito. Pai, declara sobre cada um de nós a promessa do Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Senhor, nós nos apegamos a Ti com amor verdadeiro, conhecemos o Teu nome que é acima de todo nome, confiamos nas Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Por isso, cremos que Tu nos livrarás de todo mal, que nos porás a salvo de todo perigo. Que esta promessa se cumpra literalmente nas nossas vidas neste dia. Pai, quando clamarmos a Ti em momentos de dificuldade, responde-nos prontamente. Tu prometeste, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
que experimentemos a Tua resposta rápida às nossas orações, a Tua presença real nas nossas angústias, o Teu livramento poderoso nas nossas aflições. Que ao final de cada prova possamos testemunhar que Tu nos glorificaste, que fizeste o Teu nome ser exaltado através da nossa vitória. Senhor, protege a nossa saúde de forma especial neste dia. Fortalece o nosso sistema imunológico. Renova as nossas células, restaura os nossos órgãos, que o nosso corpo funcione perfeitamente conforme Tu o criaste para funcionar. Livra-nos de vírus, de bactérias, de qualquer agente causador de doenças. Que respiremos ar puro, que bebamos água limpa, que nos alimentemos de comida saudável. Pai, dá-nos sabedoria para cuidarmos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ajuda-nos a fazer exercícios regulares, a dormir as horas necessárias, a manter hábitos saudáveis. Livra-nos de excessos que prejudicam a saúde, de negligência com o nosso bem-estar físico. Senhor, protege especialmente aqueles que têm doenças crônicas. Controla a diabetes, estabiliza a pressão arterial, fortalece o coração, protege os rins, preserva o fígado. Que os medicamentos façam o efeito desejado sem causar efeitos colaterais prejudiciais. Que os tratamentos sejam eficazes, que as terapias tragam melhoria, que a qualidade de vida seja preservada. Pai, protege aqueles que têm condições de saúde mental. Estabiliza os que sofrem de transtorno bipolar. Acalma os que lutam contra a ansiedade generalizada. Traz lucidez aos que enfrentam crises psicóticas. Que os tratamentos psiquiátricos e psicológicos sejam efetivos, que os profissionais sejam competentes e compassivos, que as famílias tenham paciência e compreensão. Livra essas pessoas do estigma e do preconceito que ainda cercam as doenças mentais. Senhor, protege as nossas memórias neste dia. Livra-nos de lembranças traumáticas que tentam nos assombrar, de flashbacks de situações dolorosas do passado, de pensamentos obsessivos que roubam a nossa paz. Cura as feridas da memória, apaga as imagens perturbadoras, traz esquecimento misericordioso para aquilo que precisa ser esquecido. Ao mesmo tempo, preserva as memórias boas, as lembranças felizes, os testemunhos da Tua fidelidade ao longo da nossa história. Pai, protege a nossa capacidade de concentração hoje. Afasta distrações desnecessárias, pensamentos dispersos, falta de foco. Que possamos nos concentrar nas tarefas importantes, dar atenção plena ao que estamos fazendo, trabalhar com eficiência e qualidade. Senhor, protege os nossos sonhos e projetos. Guarda aquilo que Tu colocaste no nosso coração como propósito de vida. Livra-nos de pessoas que tentam desencorajar os nossos sonhos, de circunstâncias que parecem impossibilitar a realização dos nossos projetos, de desânimos que nos fazem desistir no meio do caminho. Renova a nossa visão, reaviva a nossa paixão, reacende o fogo que ameaça se apagar. Pai, abre portas que nenhum homem pode fechar para a concretização daquilo que Tu planejaste para nós. Conecta-nos com as pessoas certas, direciona-nos para as oportunidades adequadas, provê os recursos necessários. Que vejamos os nossos sonhos se tornarem realidade, não pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo Teu Espírito. Senhor, protege a nossa criatividade. Livra-nos de bloqueios criativos, de falta de inspiração, de sensação de esgotamento das ideias. Enche-nos com criatividade abundante, com ideias inovadoras, com soluções originais para os problemas que enfrentamos. Que sejamos frutíferos em tudo o que fazemos, produtivos em todas as áreas das nossas vidas. Pai amado, protege a nossa reputação neste dia. Livra-nos de calúnias, de difamações, de fofocas maldosas que tentam manchar o nosso nome.
que a verdade sempre prevaleça sobre a mentira, que o nosso caráter fale mais alto do que as acusações falsas, que a nossa conduta irrepreensível seja a nossa melhor defesa. Se alguém falar mal de nós hoje, que as palavras caiam por terra sem causar dano. Se formos mal interpretados, que a verdade seja esclarecida rapidamente. Se enfrentarmos injustiças, que tu sejas o nosso advogado, defendendo a nossa causa melhor do que qualquer ser humano poderia fazer. Senhor, protege o nosso bom nome diante das autoridades, dos nossos empregadores, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, de todos que nos conhecem. Que sejamos conhecidos como pessoas íntegras, honestas, confiáveis, trabalhadores dedicados, cidadãos exemplares. Pai, protege também aqueles que foram injustamente acusados, que estão sofrendo com processos infundados, que veem a sua reputação sendo destruída por mentiras. Levanta a verdade, traz à luz os fatos reais, confunde os acusadores falsos, vindicação para os injustiçados. Senhor, protege as nossas redes sociais e a nossa presença digital. Livra-nos de ataques virtuais, de comentários ofensivos, de exposição indevida. Guarda as nossas informações pessoais de hackers e criminosos cibernéticos. Dá-nos sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável e produtiva, sem nos tornarmos escravos dela. Que as nossas postagens sejam edificantes, que as nossas palavras online reflitam o caráter de Cristo, que a nossa influência digital seja positiva. Pai, protege especialmente as nossas crianças e jovens do perigo das redes sociais. Livra-os de predadores online, de conteúdos impróprios, de cyberbullying, de comparações destrutivas que afetam a autoestima. Dá-nos como pais e responsáveis sabedoria para monitorarmos adequadamente sem invadir a privacidade, para dialogarmos abertamente sobre os perigos sem sermos alarmistas, para educarmos para o uso responsável da tecnologia. Senhor, protege os nossos dados bancários, as nossas senhas, as nossas transações financeiras online. Livra-nos de fraudes virtuais, de golpes digitais, de clonagem de cartões. Que toda tentativa de nos prejudicar financeiramente através da internet seja frustrada. Senhor, protege as águas dos rios, dos lagos, dos oceanos. Purifica o que foi contaminado, restaura o que foi destruído, preserva o que ainda está intacto. Protege as florestas do desmatamento ilegal, os animais selvagens da caça predatória, os ecossistemas frágeis da exploração irresponsável. Levanta governantes e líderes comprometidos com a preservação ambiental. Pai, protege o clima do nosso planeta. Tem misericórdia das mudanças climáticas que ameaçam a vida em tantos lugares. Afasta fenômenos extremos, modera as temperaturas, equilibra as estações. Que haja chuva suficiente onde é necessária, sol adequado para as colheitas, clima favorável para a vida humana e animal. Senhor, protege especialmente as regiões que sofrem com secas prolongadas, com enchentes devastadoras, com furacões destrutivos, com incêndios florestais incontroláveis. Envia socorro para as vítimas desses desastres, provisão para os que perderam tudo, esperança para os que precisam recomeçar. Pai amado, protege aqueles que trabalham no campo, os agricultores que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as plantações, multiplica as colheitas, afasta pragas e doenças das lavouras. Que haja preço justo para o produto do trabalho deles, que não sejam explorados por intermediários gananciosos, que possam viver dignamente do fruto do seu labor. Senhor, protege aqueles que trabalham no mar, os pescadores que enfrentam as ondas para trazer o sustento. Guarda-os de tempestades perigosas, de acidentes com as embarcações, de naufrágios, que tenham pescas abundantes, que retornem seguros para suas famílias, que o mar seja generoso com aqueles que dele dependem.
Pai, protege os trabalhadores informais, os vendedores ambulantes, os autônomos que lutam todos os dias pela sobrevivência. Multiplica o pouco que tem para vender, envia clientes, abençoa o trabalho das suas mãos. Livra-os de fiscalizações abusivas, de extorsões, de violência urbana, que consigam prover o sustento das suas famílias com dignidade. Senhor, protege aqueles que trabalham em serviços essenciais, que não podem parar mesmo em feriados e fins de semana. Os profissionais de saúde, os seguranças, os operadores de energia e água, os trabalhadores de limpeza urbana. Valoriza o trabalho deles, recompensa a dedicação, guarda-os de acidentes e doenças ocupacionais, que sejam reconhecidos e respeitados pela sociedade. Pai, protege os empresários e empreendedores que geram empregos e movimentam a economia. Dá-lhes sabedoria para administrarem bem os seus negócios, integridade para lidarem com justiça com empregados e clientes, prosperidade para que possam expandir e abençoar mais pessoas. Livra-os de concorrência desleal, de burocracia excessiva, de tributos abusivos. Senhor, protege os investidores honestos que aplicam os seus recursos de forma ética. Multiplica o que foi investido, traz retornos justos, livra-os de fraudes e pirâmides financeiras. Que possam prosperar fazendo o bem, crescer sem prejudicar ninguém, enriquecer abençoando a muitos. Pai amado, protege aqueles que estão começando novos projetos neste dia. Abençoa os novos negócios que estão sendo abertos, as novas empresas que estão nascendo, as novas iniciativas que estão sendo lançadas. Que tenham sucesso desde o princípio, que encontrem aceitação no mercado, que prosperem rapidamente. Livra-os de erros fatais no início, de decisões equivocadas que poderiam comprometer tudo, de falta de capital de giro nos primeiros meses. Senhor, protege aqueles que estão mudando de carreira, que estão recomeçando profissionalmente, que estão se reinventando. Dá-lhes coragem para enfrentar o novo, confiança nas próprias capacidades, perseverança para não desistirem diante das primeiras dificuldades. Que descubram talentos que nem sabiam que tinham, que encontrem realização nessa nova fase, que prosperem mais do que na anterior. Pai, protege aqueles que estão estudando para concursos públicos. Dá-lhes capacidade de concentração, memória excelente, compreensão rápida dos conteúdos. Que os concursos sejam realizados com lisura, que as vagas sejam preenchidas por mérito, que os aprovados sejam nomeados rapidamente. Senhor, protege aqueles que estão fazendo vestibulares e processos seletivos. Acalma a ansiedade, traz clareza mental no momento das provas, ajuda-os a lembrarem de tudo o que estudaram, que sejam aprovados nos cursos que desejam, nas instituições que escolheram, que comecem essa nova fase com alegria e expectativa. Pai, protege os estudantes universitários que estão longe de casa. Guarda-os nas repúblicas e moradias estudantis, livra-os de más influências, sustenta-os financeiramente. Que aproveitem bem esse tempo de formação, que se dediquem aos estudos, que se preparem adequadamente para o mercado de trabalho. Senhor, protege aqueles que estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado. Dá-lhes sabedoria para as pesquisas, criatividade para as teses, excelência acadêmica. Que contribuam significativamente para o avanço do conhecimento nas suas áreas, que sejam reconhecidos pela qualidade do trabalho, que abram portas através da qualificação que estão obtendo. Pai amado, protege aqueles que ensinam, os professores em todos os níveis de educação. Renova a paixão pelo ensino, dá-lhes criatividade pedagógica, paciência com os alunos difíceis. Valoriza a profissão, que é tão importante, mas tão desvalorizada. Melhora as condições de trabalho, aumenta os salários que são tão injustos. Que sejam respeitados pelos alunos, apoiados pelos pais, reconhecidos pela sociedade. Senhor, protege as crianças em idade escolar.
que aprendam com facilidade, que desenvolvam amor pelo conhecimento, que descubram cedo as suas vocações. Livra-as de dificuldades de aprendizagem não diagnosticadas, de transtornos que atrapalham o desenvolvimento, de ambientes escolares hostis. Que cada criança tenha a oportunidade de desenvolver plenamente o seu potencial. Pai, protege os jovens que estão definindo o futuro profissional. Mostra-lhes claramente qual é o caminho que devem seguir, qual é a carreira para a qual tu os criaste, qual é o propósito que tens para as suas vidas. Livra-os de escolhas erradas que trariam frustração depois, de pressões familiares que os empurram para caminhos que não são os deles. Senhor, protege aqueles que estão se aposentando ou já se aposentaram. Que tenham recursos financeiros suficientes para viverem com dignidade, que a saúde seja preservada para aproveitarem essa fase, que encontrem novos propósitos e atividades que tragam satisfação. Livra-os da solidão, do sentimento de inutilidade, da depressão que às vezes acompanha essa transição. Que descubram que ainda têm muito a contribuir, muita sabedoria a compartilhar, muito valor a agregar. Pai, protege os casais que estão planejando ter filhos, abençoa a fertilidade, prepara o útero para gerar vida, forma bebês saudáveis. Livra-os de abortos espontâneos, de complicações na gravidez, de malformações congênitas. Que tenham gestações tranquilas, partos seguros, bebês perfeitos. Senhor, protege as gestantes neste dia. Guarda cada vida que está sendo formada no ventre, cada bebê que está se desenvolvendo. Que cresçam saudáveis, que se formem perfeitamente, que nasçam no tempo certo. Livra as mães de enjoos excessivos, de pressão alta, de diabetes gestacional, de qualquer complicação. Que sintam a alegria da maternidade, apesar dos desconfortos naturais da gravidez. Pai amado, protege os recém-nascidos, tão frágeis e dependentes. Fortalece o sistema imunológico deles. Desenvolve perfeitamente todos os órgãos. Livra-os de doenças neonatais. Que sejam bebês tranquilos, que durmam bem, que se alimentem adequadamente, que cresçam fortes e saudáveis. Dá sabedoria e paciência aos pais nessa fase tão desafiadora, mas tão maravilhosa. Senhor, protege as mães que estão amamentando, que tenham leite em abundância, que a amamentação seja um momento de conexão e não de dor, que os bebês peguem bem o seio. Livra-as de mastites, de fissuras, de complicações que tornam a amamentação difícil. Fortalece-as fisicamente para aguentarem as noites sem dormir, emocionalmente para lidarem com as mudanças hormonais, espiritualmente para encontrarem em Ti a força que precisam. Pai, protege os pais de primeira viagem, tão inseguros e cheios de dúvidas. Dá-lhes instinto parental, sabedoria para cuidarem bem do bebê, discernimento para saberem quando é necessário buscar ajuda profissional. Livra-os da ansiedade excessiva, do medo paralisante, da culpa por não saberem tudo. Que aprendam no dia a dia, que cresçam junto com o filho, que se tornem pais excelentes. Senhor, protege aqueles que não podem ter filhos biológicos, mas desejam ser pais. Abre caminhos para a adoção, facilita os processos burocráticos, conecta-os com as crianças que precisam de um lar. Que experimentem a alegria da paternidade e maternidade através da adoção. Que amem essas crianças como se do próprio ventre tivessem saído. Que formem famílias lindas e abençoadas. Pai, protege as crianças que aguardam adoção nos abrigos. Consola os seus corações feridos, cura as marcas do abandono, prepara-as para receberem uma nova família. Que sejam adotadas rapidamente, que encontrem lares amorosos, que tenham a oportunidade de serem verdadeiramente felizes,
Livra-as de mais traumas, de mais rejeições, de mais sofrimento. Senhor, protege aqueles que adotaram e estão enfrentando desafios na adaptação. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, sabedoria para lidarem com os comportamentos difíceis que às vezes aparecem. Que não desistam nos momentos de crise, que busquem ajuda profissional quando necessário, que vejam a transformação acontecer através do amor e da perseverança. Pai amado, protege aqueles que cuidam de familiares doentes ou com deficiência. Renova suas forças a cada dia, pois o cuidado constante é exaustivo. Dá-lhes paciência quando se sentirem no limite, amor quando a rotina parecer insuportável, esperança quando o futuro parecer sombrio. Provê ajuda prática, seja através de outros familiares, de profissionais, de programas de apoio, que não adoeçam pelo desgaste do cuidado, que não se esqueçam de cuidar também de si mesmos. Senhor, protege aqueles que vivem com doenças raras, que enfrentam diagnósticos difíceis, que lidam com condições para as quais ainda não há cura. Sustenta-os na fé apesar da dor, mantém viva a esperança apesar do prognóstico, enche-os de paz apesar da incerteza. Que encontrem comunidades de apoio com pessoas que passam pelo mesmo, que tenham acesso aos melhores tratamentos disponíveis, que a ciência avance rapidamente na busca por curas. Pai, protege os profissionais da saúde que dedicam as suas vidas a cuidar dos doentes. Renova-os física e emocionalmente, pois lidam diariamente com sofrimento e morte. Livra-os do burnout, da insensibilidade que às vezes surge como mecanismo de defesa, da frustração quando não conseguem salvar todos. Senhor, protege cada vida preciosa neste dia 2 de fevereiro. Que ninguém morra antes do tempo determinado por Ti, que cada pessoa viva todos os dias que Tu planejaste para ela. Livra-nos de mortes prematuras, de acidentes fatais, de doenças fulminantes. Que quando chegar o momento de partirmos desta vida, seja de forma serena, sem sofrimento prolongado, com a certeza da vida eterna. Pai, até lá, guarda-nos com zelo, protege-nos com poder, cerca-nos com amor. Que ao final deste dia possamos testemunhar: o Senhor foi fiel, o Senhor me guardou, o Senhor cumpriu a sua promessa de proteção. Que o Salmo 91 seja realidade viva na nossa experiência diária, não apenas palavras bonitas, mas verdade comprovada. Cobre-nos agora com o Teu sangue precioso, sela-nos com o Teu Espírito Santo, guarda-nos sob as Tuas asas poderosas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pai amado, ao encerrarmos esta poderosa oração, baseada no Salmo 91, queremos declarar uma vez mais a nossa confiança total em Ti. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem plenamente confiamos. Não há lugar mais seguro do que debaixo da Tua sombra. Não há proteção mais eficaz do que a Tua cobertura. Não há escudo mais resistente do que a Tua fidelidade. Senhor, cremos que cada palavra desta oração foi ouvida por Ti, que cada pedido foi recebido no Teu trono de graça, que cada declaração de fé ativou o Teu poder protetor sobre as nossas vidas. Não oramos em vão, não clamamos para o vazio, não depositamos esperança numa promessa falsa. Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Tu és poderoso para cumprir tudo o que prometeste. Mas que ao sairmos deste momento de oração, levemos conosco a certeza inabalável de que estamos protegidos pelo Altíssimo. Que esta convicção nos dê coragem para enfrentarmos o dia, paz para lidarmos com os desafios, confiança para seguirmos em frente apesar das circunstâncias. Senhor, que a proteção que declaramos sobre nós mesmos se estenda também a todos aqueles que amamos. Que as nossas famílias inteiras estejam cobertas pela Tua mão poderosa,
que os nossos amigos experimentem a tua guarda fiel, que todos aqueles por quem oramos sintam o efeito da nossa intercessão. Que este dia 2 de fevereiro seja marcado por testemunhos da tua proteção sobrenatural, por livramentos que só podem ser explicados pela tua intervenção, por histórias que glorifiquem o teu nome. Pai, agradecemos porque sabemos que tu ouves as nossas orações, que te importas com cada detalhe das nossas vidas, que não há nada pequeno demais para a tua atenção, nem grande demais para o teu poder. Confiamos que hoje experimentaremos o cumprimento de Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Senhor, tu prometeste vida longa e mostrar a tua salvação àqueles que habitam no teu esconderijo. Cremos nesta promessa e a declaramos sobre cada pessoa que orou conosco hoje. Pai, que vivamos este dia com a consciência da tua presença constante. Que em cada decisão que tomarmos, lembremos que tu estás conosco. Que em cada lugar aonde formos, saibamos que teus anjos nos acompanham. Que em cada desafio que enfrentarmos, confiemos que tu és a nossa fortaleza. Que não andemos pelo caminho do medo, mas pelo caminho da fé. Não pela trilha da ansiedade, mas pela trilha da confiança, não pela estrada da preocupação, mas pela estrada da paz, que excede todo entendimento. Senhor, ajuda-nos a sermos testemunhas vivas do teu poder protetor. Que quando as pessoas nos perguntarem como conseguimos ter tanta paz em meio ao caos, possamos apontar para ti. Que quando nos questionarem sobre a fonte da nossa segurança num mundo tão inseguro, possamos compartilhar sobre o esconderijo do Altíssimo. Que o nosso testemunho inspire outros a buscarem refúgio em ti, que a nossa experiência encoraje outros a confiarem nas tuas promessas. Pai, que sejamos sal e luz neste mundo, levando esperança aos desesperados, paz aos angustiados, fé aos descrentes. Senhor, declaramos que este dia será diferente porque começou com oração, porque foi entregue nas tuas mãos, porque foi coberto pela tua proteção. Que cada hora seja abençoada, cada momento seja guardado, cada segundo seja vivido sob a tua cobertura. Pai, que ao final do dia, quando deitarmos para dormir, possamos fazer como Davi e dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que o sono seja tranquilo, que a noite seja de descanso verdadeiro, que acordemos amanhã renovados e prontos para um novo dia, debaixo da tua proteção. Senhor, agradecemos pela oportunidade de começarmos este dia 2 de fevereiro orando, buscando a tua face, declarando a tua palavra sobre as nossas vidas. Que este seja o padrão de todas as nossas manhãs. Que nunca saiamos de casa sem antes termos estado na tua presença. Que nunca iniciemos um dia sem primeiro termos buscado a tua proteção. Pai, ensina-nos a viver constantemente no esconderijo do Altíssimo, a habitar permanentemente à sombra do Onipotente, a fazer de Ti o nosso refúgio diário. Pai amado, selamos esta oração com gratidão profunda. Obrigado por nos amares tanto, por cuidares de nós com zelo paternal, por nos protegeres com poder sobrenatural. Obrigado por cada promessa do Salmo 91, por cada palavra de segurança, por cada declaração de proteção. Obrigado porque não precisamos temer, porque não estamos sozinhos, porque temos um Deus que é refúgio e fortaleza. Senhor, que a tua proteção nos acompanhe, não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Que vivamos debaixo da tua cobertura desde agora até a eternidade. Que experimentemos a realidade de Salmo 91, versículo 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, confiamos as nossas vidas completamente nas tuas mãos. Somos teus,
pertencemos a Ti, dependemos totalmente de Ti. Faze conosco conforme a Tua vontade, mas guarda-nos sempre debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus Cristo, nosso protetor eterno, nosso escudo inabalável, nosso refúgio seguro. Amém. Pai, que a paz que vem de saber que estamos protegidos por Ti, encha os nossos corações agora. Que uma calma sobrenatural tome conta de todo o nosso ser. Que sintamos fisicamente o peso da ansiedade sendo tirado dos nossos ombros, a tensão sendo liberada dos nossos músculos, o medo sendo expulso das nossas mentes. Senhor, enche-nos com a Tua presença agora mesmo. Que sintamos o Teu abraço amoroso, que ouçamos a Tua voz suave dizendo, não temas, porque eu estou contigo, que experimentemos a realidade da promessa, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Pai, que esta oração não termine aqui, mas continue ecoando nos nossos corações ao longo de todo este dia. Que as palavras que declaramos se tornem confissão contínua dos nossos lábios. Que o Salmo 91 seja a nossa meditação constante, o nosso cântico de vitória, o nosso decreto de fé. Senhor, unge-nos agora para sairmos deste lugar de oração revestidos de autoridade espiritual, equipados com fé inabalável, protegidos com armadura divina. Pai amado, declaramos vitória sobre este dia antes mesmo de vivê-lo. Declaramos que nenhum mal nos sucederá, que nenhuma praga chegará à nossa tenda, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Declaramos que pisaremos sobre leões e serpentes, que calcaremos aos pés leões novos e dragões. Declaramos que porque nos apegamos a Ti com amor, Tu nos livrarás, porque conhecemos o Teu nome, Tu nos porás a salvo. Senhor, estas não são apenas palavras vazias, são decretos de fé baseados na Tua palavra infalível. Cremos que o que declaramos acontecerá, que o que pedimos receberemos, que o que buscamos encontraremos. Nossa fé não está baseada em sentimentos passageiros, mas na rocha sólida da Tua palavra eterna. Pai, que ao longo deste dia vejamos evidências concretas da Tua proteção. Que reconheçamos a Tua mão nos livrando de perigos que nem percebemos, nos desviando de caminhos perigosos, nos guardando em situações de risco. Que tenhamos olhos para ver a Tua atuação, coração para reconhecer a Tua bondade, boca para testemunhar a Tua fidelidade. Senhor, agradecemos porque a Tua proteção não depende do nosso merecimento, mas da Tua graça. Não da nossa força, mas do Teu poder, não da nossa justiça, mas da justiça de Cristo. Somos imperfeitos, mas Tu és perfeito. Falhamos, mas Tu és fiel. Somos fracos, mas Tu és forte. E é na Tua perfeição, na Tua fidelidade, na Tua força que descansamos. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos da Tua proteção, em que andamos ansiosos como se estivéssemos sozinhos, em que tentamos nos proteger com as nossas próprias forças. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti, a descansar completamente na Tua cobertura, a viver constantemente na certeza de que estamos seguros nas Tuas mãos. Senhor, que este dia seja um testemunho vivo do cumprimento de todas as promessas do Salmo 91, que ao final dele possamos voltar a Ti em oração de gratidão, relatando todos os livramentos que experimentamos, todos os perigos dos quais fomos guardados, todas as bênçãos que recebemos. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Deus que nos protege, ao Senhor que nos guarda, ao Pai que cuida de nós. Pai amado, cobrimos também com esta oração todos aqueles que não puderam orar conosco, mas que precisam da Tua proteção. Os que estão dormindo ainda, os que estão trabalhando em turnos noturnos, os que estão em situações onde não podem parar para orar. Que a nossa intercessão alcance cada um deles, que a proteção que declaramos se estenda sobre cada vida. Senhor,
De modo especial, cobrimos aqueles que estão em situações de perigo neste momento. Os que estão em zonas de guerra, em áreas de conflito, em regiões violentas. Os que estão sendo perseguidos por causa da fé, ameaçados por defenderem a justiça, atacados por fazerem o bem. Envia legiões de anjos para protegê-los, frustra os planos dos seus inimigos, livra-os de todo mal. Pai, protege também aqueles que nem sabem que precisam de proteção, que estão vulneráveis sem perceberem, que caminham em direção ao perigo sem consciência. Intervém sobrenaturalmente, envia alertas, usa pessoas ou circunstâncias para desviá-los do mal. Que a tua proteção alcance até mesmo aqueles que não a buscam, porque a tua misericórdia é infinita. Senhor, que este dia 2 de fevereiro seja lembrado como um dia de proteção divina sobre as nossas vidas. Que possamos testemunhar milagres de livramento, histórias de guarda angelical, evidências do teu cuidado paternal. Que quando contarmos aos outros sobre este dia, tenhamos muito a relatar sobre a tua fidelidade, sobre a tua bondade, sobre o teu poder protetor. Pai, que vivamos não no medo do que pode acontecer, mas na confiança do que tu prometeste. Que não sejamos movidos pelas notícias alarmantes, mas firmados na tua palavra inabalável. Que não nos deixemos abater pelas estatísticas assustadoras, mas nos alegremos nas promessas garantidas. Tu és maior do que qualquer ameaça, mais forte do que qualquer inimigo, mais poderoso do que qualquer perigo. Senhor, entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Faze conosco conforme a tua vontade. Leva-nos por onde quiseres. Usa-nos como te aprouver. Mas guarda-nos sempre, protege-nos constantemente, cobre-nos perpetuamente com a tua sombra poderosa. Que estejamos sempre seguros no esconderijo do Altíssimo, sempre abrigados à sombra do Onipotente. Pai amado, declaramos que tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Não há uma única palavra tua que caia por terra. Não há uma única promessa que deixe de se cumprir. Se disseste que nos protegerás, seremos protegidos. Se prometeste que nenhum mal nos sucederá, nenhum mal nos sucederá. Se garantiste que teus anjos nos guardarão, seremos guardados por anjos. Nossa fé está firmada não em esperanças vazias, mas em garantias divinas. Senhor, que ao vivermos este dia debaixo da tua proteção, sejamos também instrumentos de proteção para outros. Que alertemos quando virmos alguém em perigo, que ajudemos quando encontrarmos alguém em dificuldade, que intercedamos quando soubermos de alguém em necessidade. Que a proteção que recebemos de ti flua através de nós para abençoar outros. Pai, selamos esta oração com a certeza de que fomos ouvidos, de que seremos atendidos, de que experimentaremos o cumprimento de tudo o que pedimos segundo a tua vontade. Confiamos em ti de todo o coração. Não nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Reconhecemos a ti em todos os nossos caminhos, e tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, que a tua proteção seja evidente na nossa saúde hoje. Que o nosso corpo funcione perfeitamente, que nenhum órgão falhe, que nenhum sistema entre em colapso. Que estejamos fortes, dispostos, cheios de energia para cumprirmos todas as nossas responsabilidades. Livra-nos de mal-estar súbito, de dores inexplicáveis, de sintomas preocupantes. Que este seja um dia de saúde plena, de bem-estar completo, de vigor renovado. Pai, que a tua proteção seja visível nas nossas finanças hoje. Que não haja perdas inesperadas, gastos imprevistos, prejuízos surpreendentes. Que o dinheiro que temos seja suficiente para todas as necessidades, que chegue até o final do mês, que sobre até para abençoarmos outros. Multiplica os nossos recursos, abre fontes de provisão, envia oportunidades de ganho. Senhor, que a tua proteção seja perceptível nos nossos relacionamentos hoje.
Que não haja brigas desnecessárias, conflitos evitáveis, desentendimentos lamentáveis, que haja harmonia em casa, paz no trabalho, cordialidade em todos os ambientes, que sejamos promotores de união, construtores de pontes, pacificadores em todas as situações. Pai amado, ao encerrarmos definitivamente esta oração, queremos mais uma vez te agradecer. Obrigado por seres o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Obrigado por nos cobrires com as tuas penas, por nos esconderes debaixo das tuas asas. Obrigado porque a tua fidelidade é o nosso escudo e broquel. Obrigado porque não precisamos temer o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Obrigado porque nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Obrigado porque deste ordens aos teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Senhor, vai conosco agora, acompanha-nos em cada passo deste dia, protege-nos em cada lugar aonde formos, guarda-nos em cada situação que enfrentarmos, livra-nos de todo mal, cobre-nos com o teu sangue precioso, sela-nos com o teu Espírito Santo, cerca-nos com os teus anjos poderosos. Que a tua presença seja tão real que possamos senti-la, tão forte que possamos percebê-la, tão próxima que possamos experimentá-la. Pai, abençoa este dia, desde o seu início até o seu fim. Que seja um dia de vitórias, de conquistas, de realizações. Que seja um dia de paz, de alegria, de gratidão. Que seja um dia que glorifique o teu nome, que honre a tua palavra, que testifique do teu poder. Senhor, que ao final deste dia possamos voltar a ti com um coração cheio de louvor, com lábios repletos de gratidão, com testemunhos abundantes da tua proteção. Que tenhamos muito a contar sobre como tu nos guardaste, muito a relatar sobre como nos livraste, muito a testemunhar sobre como nos abençoaste. Pai, que este seja apenas o primeiro de muitos dias vividos debaixo da tua proteção poderosa. Que façamos da oração do Salmo 91 a nossa confissão diária, o nosso decreto matinal, a nossa declaração constante. Que vivamos todos os nossos dias habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Senhor, entregamos a ti este dia 2 de fevereiro. Recebe-o como oferta de louvor, como sacrifício de gratidão, como expressão de confiança. Faze dele o que te apraz, mas guarda-nos sempre debaixo das tuas asas. Protege-nos com o teu poder, cerca-nos com o teu amor, cobre-nos com a tua graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso protetor eterno. Amém e amém. Que assim seja. Pai amado, selamos tudo o que foi orado, tudo o que foi declarado, tudo o que foi pedido. Que cada palavra chegue ao teu trono de graça. Que cada súplica seja ouvida pelos teus ouvidos atentos. Que cada clamor toque o teu coração compassivo. Cremos que assim como o incenso subia ao teu altar no Antigo Testamento, assim as nossas orações sobem até ti como aroma agradável. Senhor, que a proteção que pedimos hoje não seja apenas para este dia, mas se estenda sobre toda a nossa vida. Que vivamos todos os nossos dias debaixo da tua cobertura, todos os nossos anos sob a tua guarda, toda a nossa existência cercados pelo teu amor protetor. Que quando chegar o dia de partirmos desta vida terrena, possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E que possamos acrescentar: fui guardado por Deus em todos os meus caminhos. Pai, que a certeza da tua proteção nos dê ousadia para vivermos com propósito, coragem para enfrentarmos desafios, confiança para perseguirmos sonhos. Que não vivamos acuados pelo medo, paralisados pela insegurança, limitados pela ansiedade. Que vivamos livres, confiantes, seguros, porque sabemos que o próprio Deus é o nosso protetor. Senhor, te entregamos não apenas este dia, mas toda a nossa vida.
Somos teus, pertencemos a ti. Fomos comprados por alto preço pelo sangue de Jesus. Faze conosco o que quiseres, leva-nos por onde te aprouver, usa-nos como te agradar. Mas guarda-nos sempre, Senhor, protege-nos de todo mal, livra-nos de todo perigo. Cerca-nos com teu amor, cobre-nos com tua graça, sustenta-nos com teu poder. Pai, que ao sairmos deste momento de oração, levemos conosco a tua paz, que excede todo entendimento, a tua alegria, que é a nossa força, a tua esperança, que não envergonha. Que sejamos diferentes por termos estado na tua presença, transformados por termos tocado o teu coração, renovados por termos ouvido a tua voz. Senhor, vai conosco agora e sempre. Não nos deixes nem nos desampares. Sê o nosso guia em cada encruzilhada, a nossa luz em cada caminho escuro, a nossa força em cada momento de fraqueza. Que jamais esqueçamos que não estamos sozinhos, que nunca andemos como se não tivéssemos protetor, que sempre vivamos na certeza de que o Deus do universo cuida pessoalmente de nós. Em nome de Jesus, amém. Pai, agradecemos por este momento sagrado de oração, por podermos começar este dia na tua presença, por termos a certeza de que fomos ouvidos pelo Rei dos Reis. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre ao nosso lado, por seres fiel, mesmo quando somos infiéis. Obrigado pela tua presença constante que nos acompanha em cada passo, pelo teu amor incondicional que nos sustenta em cada momento, pela tua graça abundante que nos renova a cada manhã. Que cada dia seja um novo começo cheio de gratidão, vivido com alegria, guiado por esta oração que coloca a ti em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus durante esta oração, eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir uma palavra de alento, que precisa sentir que Deus cuida e protege. Escreve Amém nos comentários, para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão uns pelos outros. Não te esqueças de te inscrever no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, fortalecerão o teu espírito e aproximarão o teu coração de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Que Ele te guarde na saída e na entrada, desde agora e para sempre. Vai em paz, protegido pelo Altíssimo. Vai em paz, protegido pelo Altíssimo.